Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar a terceira parte da matéria do segundo ano, da física do segundo ano, que é a ótica geométrica. A ótica é o estudo da luz. E luz não é um negócio muito fácil de definir. A gente pode dizer que ela se comporta como uma onda eletromagnética. No terceiro ano você vai ouvir falar sobre o comportamento dual que a luz tem. Ela também pode se comportar como uma partícula chamada fóton. De forma simples, a gente diz que luz é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, né? É o agente físico responsável pela sensação visual. Não é algo emitido pelos nossos olhos, é algo captado pelos nossos olhos. Se não houver luz no ambiente, você não consegue enxergar nada naquele ambiente, mesmo que você esteja com os olhos extremamente abertos. É só entrar numa caverna para entender o que eu estou falando. Você pode ficar lá um super tempo tentando acostumar, né, a visão, ou seja, esperando a dilatação da pupila, mas se não tiver luz naquele ambiente, você não vai enxergar nada. O seu olho se acostuma com pouca luz, mas com absoluta ausência de luz, não adianta. Você só consegue enxergar se luz chega aos seus olhos. Na ótica, a gente representa a luz por raios. Esses raios, eles representam uma hipotética trajetória, né, da luz. É como se a luz, no caso, fosse uma espécie de partícula mesmo, né? A gente imaginasse a luz se propagando e a trajetória que essa partícula deixa seria, né, o raio de luz. O que nós temos mais parecido com um raio de luz é um laser, né? Porque um laser é uma fonte de luz bastante especial, onde ela se move de forma praticamente paralela, né? Então forma um feixe bem estreito. Aí a gente vê, por exemplo, 4 feixes laser, né, num telescópio especial lá no Chile, apontado aí pro céu, né? Esse rastro, né, que o laser deixa aí seria meio que um raio de luz. Na verdade, gente, se a gente pensar bem, a gente nunca vê esse tal raio de luz, não, tá? No caso, por exemplo, desse laser aí, você vê essa trajetória porque, na verdade, o laser bate na poeira que está dispersa aí na atmosfera, e aí, ao refletir nessa poeira, a gente enxerga a poeira, né? A luz em si a gente não vê, a gente só vê os objetos nos quais ela reflete, ou os objetos os quais emitem a própria luz. Aqui a gente tem um desenho, né, que mostra geometricamente como é que a gente representa um raio. Por exemplo, raios de luz aí atravessando uma lupa, né, se concentrando em um ponto. Então a gente desenha, né, os raios como linhas retas e coloca essas setinhas, né, indicando para onde eles estão se propagando. Bem, existem 2 tipos de fontes de luz. Algumas emitem a própria luz, outras só refletem a luz de outras fontes. Aquelas que emitem a própria luz, como o Sol, são chamadas de fontes primárias. Uma estrela, né, também costuma emitir a sua própria luz. Então, corpos que produzem e emitem a própria luz são fontes primárias de luz. Uma lâmpada, quando ela está acesa, né, é importante que ela esteja acesa, ela emite sua própria luz. Por que eu estou frisando quando ela está acesa? Porque se ela estiver desligada, você só está vendo a lâmpada porque luz de outras fontes bate nela e reflete e chega até seus olhos. Aí, no caso dela estar desligada, ela não é uma fonte primária de luz. Um exemplo interessante são aqueles peixes, né, que moram nas áreas abissais dos oceanos. Temos aí um exemplo, né, de um filme que você com certeza viu na infância. Esse peixe, né, que é estranhíssimo, mas ele não é muito grande, tá? É um peixe de alguns centímetros apenas,
tem um órgão bioluminescente, que é similar aí a um vagalume. Esse órgão, ele emite, né, a própria luz, ele tem um conjunto de células especiais para emitir a própria luz e funcionar como um chamariz, né, para as presas. A gente pode considerar esse órgão bioluminescente como uma fonte primária de luz também. Já fontes de luz secundárias são aquelas que refletem a luz de outras fontes. A Lua, por exemplo. A Lua não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do Sol, né? Que bate nela e chega até nós. Então a Lua, né, é uma fonte secundária de luz. Um planeta, Saturno, né, visto aqui numa foto belíssima, os anéis de Saturno, né, pequenas partículas aí de gelo, tudo isso só reflete a luz do Sol chegando até a gente. Então os planetas também são uma fonte secundária de luz. Na verdade, quase tudo que você enxerga no cotidiano é uma fonte secundária de luz. Você próprio, né, a sua pele reflete a luz vinda de outras fontes, então é uma fonte secundária de luz. As páginas de um livro refletem a luz vinda de outras fontes, então também é uma fonte secundária de luz. Além da ideia das fontes de luz, vamos discutir também os meios de propagação da luz. O ar que nos cerca, ou a água, né, em pequenas quantidades, uma janela de vidro, são meios que a gente chama de transparentes. Nesses casos, a luz se propaga de forma que você consegue enxergar através daqueles meios, né? Você consegue enxergar através de uma lente de um óculos, ou de uma janela de vidro, ou de uma pequena quantidade de água, ou de uma grande quantidade de ar. Então, esses meios a gente chama de transparentes. A gente enxerga imagens nítidas através desses meios. Agora, se eu pego um vidro jateado, como está mostrado aí na figura, é um vidro onde a superfície foi polida com jato de areia e aí ela fica meio irregular. A gente até percebe que tem alguma coisa atrás, né, do vidro. A gente sabe que é a mão da pessoa, só que não dá para enxergar com nitidez. Porque, né, como o meio tem irregularidades, a luz acaba tomando trajetórias estranhas ali dentro e a gente não enxerga com nitidez. A luz passa, mas a gente não enxerga com nitidez. A gente chama isso de meio translúcido. E claro, uma parede de pedra você não enxerga nada atrás, né? A luz não consegue se propagar aí pelas pedras. Então isso é chamado um meio opaco, né? Onde a luz não consegue atravessar. Então vamos agora discutir as leis básicas da ótica, ou seja, os princípios da ótica geométrica. O primeiro princípio talvez até já seja conhecido de você. A luz se move em linha reta. Na verdade, ela não se move sempre em linha reta, mas se o meio for homogêneo, por exemplo, o ar de uma sala de aula é basicamente homogêneo, né? A temperatura é mais ou menos a mesma em todos os pontos, então, né, tem mais ou menos as mesmas características em todos os pontos. E é um meio transparente também, né? Porque no meio translúcido a luz realmente não se move em linha reta. Então, nessas situações, né, água em pequena quantidade, uma janela relativamente fina de vidro, uma quantidade razoável de ar, são meios homogêneos e transparentes. A luz consegue se mover em linha reta, como os lasers aí mostram bem. Quando o ar, por exemplo, não é homogêneo, a luz faz curva. É o que acontece naquelas famosas miragens que você já deve ter visto em estrada. Você olha ao longe, parece que a estrada está molhada, né? Aí você chega perto, não está molhada, né? O que acontece ali é que quando a luz chega próxima do asfalto, como o ar ali não é homogêneo, ele está constantemente mudando a temperatura ali, a luz acaba sofrendo um desvio antes de bater no asfalto e chegando nos seus olhos. E aí os seus olhos acabam interpretando como se houvesse água naquele ponto refletindo a luz.
Então esse é um exemplo onde a luz não se move em linha reta. O segundo princípio é a independência dos raios luminosos, como essa figura aí mostra bem. Você vê que tem lasers se cruzando, né? Os lasers vermelhos se cruzando aí com os lasers verdes, e um não atrapalha o caminho do outro. O cruzamento de um raio com o outro não interfere na trajetória, tá? Os raios são independentes. E o terceiro princípio é chamado reversibilidade. O caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que ela faz para voltar. Por exemplo, eu estou mostrando aí a trajetória da luz que sai do ponto A, toma a trajetória laranja, batendo no espelho e chegando no ponto B. Se a luz sair do ponto B, tomando a trajetória azul aí, né, como exemplo, ela bate no espelho e chega no ponto A. É a mesma trajetória. Isso significa que se você está no ponto A e uma pessoa está no ponto B, quando você olha para o espelho, você enxerga a imagem de B. E quando a pessoa B olhar para o espelho, ela enxerga a imagem de A. A trajetória de ida é a mesma trajetória de volta. É reversível. Uma evidência de que a luz se move em linha reta foi percebida muito antes da invenção dos lasers, que é a ideia da sombra. A sombra é uma forte evidência, uma forte prova de que a luz se move em linha reta. Porque se a luz pudesse contornar os objetos, não haveria sombra, né? Não haveria formação de sombra, porque ela conseguiria chegar naquele ponto onde a sombra está se formando. Aqui a gente tem um esquema clássico de formação de sombra. Você tem uma fonte pequena, ou a gente diz que é uma fonte pontual, às vezes aparece também o termo fonte puntiforme, tá? É o termo também para pontual. Um objeto opaco, por exemplo, um livro, ou seja, um objeto que a luz não consiga atravessar, e uma tela. Às vezes aparece o excêntrico nome anteparo, é a mesma coisa, é uma tela. E colocando essa fonte aí, né, por exemplo, como a lanterna de um celular, a gente projeta uma sombra bem nítida, né, que é resultado da luz não conseguir contornar o objeto e chegar nesses pontos aí. Agora, se eu tiver duas fontes, ou uma fonte maior, chamada uma fonte extensa, por exemplo, duas lâmpadas de celular ligadas, né? Ou uma lâmpada maior e o objeto aí no meio, a gente já não tem uma sombra tão nítida, né? A gente observa o que se chama de uma penumbra, né? Tem uma região de sombra mais nítida, que dá para notar aí como é que foi construído, né? Você vê que a gente pega essas linhas amarelas, a gente liga os extremos da fonte com os extremos do objeto, né? E continua. Nessa região mais central, nenhuma luz chega, então forma sombra. Agora, nas regiões laterais aí, né, que estão em cinza, parte da luz consegue chegar, então forma uma penumbra, né? É uma sombra parcial. Nas partes brancas chega luz, então, né, não tem sombra nem penumbra. A importância da sombra e da penumbra está principalmente no estudo dos eclipses. Aqui a gente tem uma imagem de um eclipse solar total, né? Na verdade, esse aí é o momento onde o eclipse já está começando a deixar de ser total, mas é onde a luz praticamente do Sol está praticamente totalmente coberta, né, pela Lua. Pois é, a Lua, no caso do eclipse solar, ela é o obstáculo. A Terra é a tela, como sempre, no caso dos eclipses. E o Sol é a fonte de luz, como sempre. Só que o Sol é, obviamente, uma fonte extensa, né, gente? É óbvio, né? É grande o suficiente. Então, repare como eu repeti o desenho da sombra e da penumbra. A região mais central, que está desenhada em preto ali na Terra, é a região que tem sombra, ou seja, o eclipse é total.
o Sol desaparece como um todo, você só vê uma borda, né, luminosa ao redor dele. Na região de penumbra, você enxerga parte do Sol, né, como uma metade, por exemplo, do Sol, ou uma parcela maior. O Sol não é totalmente encoberto, né, pela Lua. A Lua também sofre eclipse, né? A gente chama, obviamente, de eclipse lunar. Quando a gente dá sorte de ter um eclipse lunar numa noite quase sem nuvens, dá para ver a Lua meio avermelhada na fase mais intensa, né, do eclipse. Essa lua de sangue, né, como o pessoal chama, ocorre porque a luz desvia na atmosfera, a luz do Sol, e parte dela acaba iluminando a Lua. Como está muito escuro, a gente acaba conseguindo ver, né, o vermelho, né, que conseguiu atravessar a atmosfera e chegar na Lua. O esquema geométrico é o seguinte: a gente tem o Sol, novamente como fonte, a Terra, a figura obviamente não está em escala, né, gente? Mas não tem como desenhar em escala, não caberia na tela do seu celular, e a Lua aí, né, na sua trajetória. E novamente a gente repete a figura da sombra e da penumbra, e dá para ver a Lua entrando aí na região de penumbra, sofrendo eclipse parcial, depois ficando na região de sombra, o eclipse total, e finalmente, né, voltando para o eclipse parcial e depois desaparecendo o eclipse. Outro conceito inicial que a gente tem que falar aqui na ótica é a ideia de cor. Eu já discuti a ideia de cor lá na ondulatória, né? Falei que a cor da luz estava associada à frequência. O vermelho é a cor de baixa frequência, o violeta é a cor de alta frequência. Mas quando a gente olha para um objeto, a cor que a gente enxerga do objeto não é tão simplesmente definida. É importante frisar que a cor de um objeto é aquela que o objeto reflete. Então, por exemplo, a maçã é vermelha. Por quê? Porque ao bater luz nela, ela reflete o vermelho e, simplificadamente, absorve as outras cores. A folha é verde. A folha é verde porque ao bater luz nela, ela reflete a luz verde e, simplificadamente, absorve as outras cores. Isso é tão importante que eu vou até repetir. A maçã é vermelha porque ela reflete o vermelho. A cor de um objeto tem a ver com a luz que ele reflete, tá? Então, se um objeto reflete amarelo, ele parece amarelo para os nossos olhos. Se ele reflete azul, ele parece azul para os nossos olhos. Para a gente detalhar melhor, é bom a gente frisar também o que é a luz branca, né? Porque alguns objetos são brancos, muitas paredes são pintadas de branco. O branco, gente, como a gente vai ver mais para frente, é a mistura de todas as cores. Simplificadamente, as cores aí do arco-íris. Essa é uma reprodução aí, mais ou menos, da famosa experiência de Isaac Newton, né, do prisma, onde a luz branca passa pelo prisma e se dispersa nas cores constituintes. Ou seja, essas cores já existiam na luz branca. A luz branca é a mistura de todas as cores. Não é mistura de tinta, tá, gente? É mistura de luzes, né? A luz branca é a mistura de todas as cores. Enquanto o preto, né, é a ausência de cor. Então, um pigmento escuro é aquele pigmento que não reflete nenhuma cor. Enquanto, por exemplo, um pigmento branco é aquele que é capaz de refletir todas as cores. Então vamos ver o que isso acaba produzindo quando a gente tem iluminações diferentes. A gente tem aí a camiseta, vamos nos concentrar na parte vermelha e na parte verde da camiseta. A camiseta é vermelha porque ela reflete o vermelho, é como a maçã. E ela absorve as outras cores. Simplificadamente, ela absorve o verde, o azul, o violeta e só reflete o vermelho. Então, os nossos olhos veem a camiseta como vermelha.
As mangas e a gola da camiseta são verdes. Por quê? Porque elas refletem o verde. O que elas fazem com o vermelho, com o azul, com o violeta? Elas absorvem essas cores. Elas só refletem o verde que chega nos nossos olhos. Então, para a gente, a gola, né, e as mangas são verdes. Mas isso eu estou iluminando com luz branca. E o branco, ele contém todas as cores. Resultado, a parede. A parede é branca, né? Por que ela nos parece branca? Porque ela reflete todas as cores que estão presentes na luz branca. E a mistura de todas as cores, para a gente, é branco. A logomarca aí do super-herói, né, do Robin, é preta. Por que ela é preta? Porque a luz branca bate lá e todas as cores são absorvidas naquele ponto. Nada é refletido. Resultado, parece preto para a gente. Agora vamos ver o que acontece quando a gente ilumina com luz vermelha. Repare como a figura mudou bastante. A camiseta continuou vermelha, né? Afinal de contas, agora eu estou jogando apenas luz vermelha sobre a camiseta. E luz vermelha é possível de ser refletida por ela. Então, vai continuar aparecendo vermelho. Agora as mangas e a gola não estão mais verdes, né? Estão pretas. Assim, né, como o símbolo que já era preto. Por que está preto? Elas eram verdes, né? Elas eram capazes de refletir o verde. E o que elas faziam com o vermelho? Absorviam. Então elas não estão refletindo nada. É como, né, o símbolo também, que não está refletindo nada. Como não reflete nada, a gente enxerga preto, a ausência de cor. E a parede? A parede ficou vermelha. Por quê? A parede tem um pigmento que é capaz de refletir todas as cores. Quando a iluminação era branca, refletia todas as cores, parecia branco. Só que agora só tem vermelho. Resultado, reflete apenas o vermelho e fica vermelho para a gente. Isso aí então, gente. Agora a ideia é tentar fazer a listinha aí e se divertir. Grande abraço. Valeu!